Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E com esse versículo, nós vamos iniciar o vídeo de hoje do Gigante Alado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gigante Alado. Hoje, sábado 20 de agosto de 2022, eu sou Kleber Salgado, falando da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. E o vídeo dessa semana nós vamos falar especificamente sobre o início da campanha eleitoral no dia 16, que coincidiu com a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, muitos já vinham fazendo uma pré-campanha, mas oficialmente começou na terça-feira, dia 16. E na posse do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos algumas surpresas, porque o ministro Marco Aurélio de Mello considerou um discurso agressivo, nefasto, um discurso de guerra, quando deveria, segundo as palavras do próprio ex-ministro, deveria ser um discurso apaziguador para acabar com as discórdias do Supremo Tribunal Federal e do TSE contra o Poder Executivo e a sua interferência também no Poder Legislativo. O ministro disse que as urnas e o nosso processo eleitoral, na nossa apuração, é um orgulho para o mundo, porque em lugar nenhum do mundo se apura as eleições no mesmo dia com tanta velocidade. E é isso que nos causa dúvidas quanto à lisura da nossa apuração durante as eleições. Suspeitamos, sim, não das máquinas. A máquina, ela faz aquilo que o ser humano, aquilo que o seu programador, aquilo que o seu operador determina. O nosso problema é com quem opera. Nós estamos aí fartos de ver as manipulações que são feitas em todas as áreas, a contaminação que a esquerda provocou em todas as instituições, e o Supremo Tribunal Federal é como se fosse um partido político de esquerda, e todos nós sabemos disso. Isso não é nenhuma fake news, porque todos nós, conservadores, estão sendo perseguidos desde 2019, quando tomou posse o novo governo. Também ele disse que o direito de expressão, que é cláusula pétrea na nossa Constituição, o direito à liberdade, ele disse que tem limites. Lógico, nós sabemos que muitas pessoas usam a sua liberdade de expressão para ofender as pessoas, como aconteceu esses dias com o youtuber que chamou o nosso presidente de vagabundo, de covarde, de tchutchuca do Centrão, uma série de outras coisas, né? De um camarada descontrolado. Então, mas na verdade, ele não está fora do seu direito. O direito seria de quem foi ofendido processar quem o ofendeu. O presidente está processando uma blogueira que disse que ele almoçou com algumas pessoas num dia em que ele nem estava nesse almoço. E também deveria processar a jornalista Mônica Bergamo, que, apesar de saber que era mentira, que o presidente não estava presente, mas ela publicou isso nas suas redes sociais, deveria ser processada também. Agora, nós sabemos que existem abusos, mas para conter os abusos, existe a lei penal. Então, se o ministro, quando
abriu esse processo, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes tocando um inquérito que já dura 3 anos, quase, se ele se sentiu caluniado, entra na justiça ou ele acha que ele é a justiça? Não, tinha que entrar com uma de calúnia, artigo 138 do Código Penal, e a pena para a calúnia é uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Não dá prisão. Mas se ele se sentiu difamado, artigo 139 do mesmo Código, e aí detenção de 1 a 6 meses ou multa. Injúria, artigo 140 do mesmo Código, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ameaça, artigo 147 do Código Penal, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, os mecanismos legais estão aí, que o ministro nunca cumpriu. O presidente está cumprindo, está processando a blogueira, chamou o outro blogueiro para conversar a respeito das ofensas, poderia processar num desses artigos. E aí eu fico me perguntando, um deputado federal que foi preso pelo ministro e condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por crime de opinião, mas ele diz que foi ofendido, caluniado, ameaçado, mas a somatório dessas infrações penais aqui não dá nem reclusão, algumas dão detenção e multa e outras detenção ou multa. E nunca passa de 2 anos. Então eu fico perguntando, onde ele arrumou 8 anos e 9 meses para Daniel Silveira, quando o que ele tipifica como crime cometido pelo deputado, nesse somatório não dá nada disso. Então nós temos que ficar bem alertas para o que está acontecendo, porque eles estão se arvorando como a própria lei encarnada. Então nós não podemos aceitar isso, porque a Constituição nos garante o direito de nos expressarmos. Outra coisa, o juiz do TRE aqui do Rio de Janeiro está ameaçando as pessoas de prisão se elas disserem que digitaram um número de um candidato e apareceu a foto do outro. Isso é coação. Isso é coação. Isso também é ameaça. Ou você não tem direito de reclamar quando você compra um produto e vem outro no lugar e você reclama, vai no PROCON, você tem direito. Agora, aqui nas urnas não tem direito? Olha a arbitrariedade que eles estão fazendo. Então, quando nós olhamos o rumo que estão tomando as coisas, é muito preocupante. E quando falamos de nós, cristãos conservadores, nós estamos vendo essa semana o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, fechando igrejas, fechando rádios ligadas às igrejas, prendendo padres, prendeu o Monsenhor, está mantendo em cárcere privado. E o grande problema que eu vejo nisso é que está na Nicarágua e a gente acha que está muito longe de nós. Mas não se esqueçam que o ex-presidiário apoiou Daniel Ortega, apoia Daniel Ortega e tem seus princípios de plataforma fazer a mesma coisa. Diz ele que vai colocar pastores e padres em seu devido lugar. Qual o devido lugar do pastor e do padre se ele não é cidadão e não pode expressar a sua opinião politicamente? Quem é ele para dizer que um padre, um pastor, um evangélico, um católico, um espírita não pode expressar a sua opinião? Ele está querendo impor a mesma ditadura que Daniel Ortega implantou na Nicarágua? Está querendo acabar com os cristãos? Então, fiquemos atentos às coisas que estão acontecendo, porque a esquerda está preparando o terreno para fazer a mesma coisa no Brasil que foi feita na Venezuela, que foi feito recentemente na Argentina, no Chile e mais recentemente na Colômbia, onde eles pregam uma igualdade, mas a igualdade é de miseráveis. A cúpula, a elite, que são eles, se hospeda em suíte de R$6 mil em hotel 5 estrelas, mora em mansão de R$20 mil
de aluguel, tudo pago com dinheiro dos impostos do povo. Então, essa é uma elite. Agora, a igualdade para o povo é a miséria. E ele declarou com todas as letras que a nossa classe média, ela ostenta muito, porque se a classe média, quem é da classe média, tem 2 televisões em casa, para que essa ostentação? Você ter uma na sala e uma no quarto, isso é ostentação. Hospedagem em hotel 5 estrelas, diária de 6 mil reais, não é. Morar numa mansão de 20 mil reais, não é. Gastar milhões, quase meio bilhão em casamento também não é ostentação. Jantares para a elite, com um convite de 2 mil a 20 mil reais, não é ostentação. Relógio de 100 mil reais no pulso numa campanha, isso também não é ostentação. E lembro uma palavra da filósofa Mariana Chauí, que diz que odeia a classe média. Odeia a classe. Eles odeiam a classe média, justamente porque a classe média é aquela classe que tem os pequenos e médios empresários, que geram muitos empregos, que tiram as pessoas da pobreza, e eles não querem isso. Eles querem um povo cada vez mais pobres, miseráveis, dependentes do Estado. E aí nos chamam de fascistas, chamam o presidente de fascista, quando fascistas são eles, que são nacionalistas, ou seja, o Estado tem que ter tudo na mão, tem que ser dono dos bancos, das empresas estatais. Esse é o ódio que eles têm da classe média. Então agora, preste bastante atenção numa coisa, vão começar as igrejas, as missas, aos cultos, vão até comungar nas missas católicas. Então, eles vão tentar de todas as formas enganar o povo novamente. Então, é hora de você compartilhar esse vídeo para as pessoas que estão sendo enganadas, porque os católicos evangélicos que votam nessa corja, que é a favor do aborto, das drogas, ideologia de gênero, vão sofrer com esse pilantra no governo, igual o povo da Nicarágua agora está sofrendo. Esses dias postaram uma foto do padre dando a hóstia atrás de uma grade cercado de policiais. É isso que nós queremos aqui? Que percamos toda a nossa liberdade de expressão, de culto, de tudo? Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou, dê o seu like no canal. Agora, compartilhe com as pessoas que estão em dúvida, com as pessoas que ainda não entenderam. E se eles não entenderam muito, desenhe para eles o que vai acontecer, para que eles saibam exatamente que tipo de ameaça nós estamos sofrendo, porque eles são os representantes das trevas aqui no Brasil. E nós não podemos deixar, porque nós fomos chamados para ser luz do mundo. E onde há luz, as trevas não entram. E nós temos que banir essas trevas do nosso país. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo e até a próxima, se Deus assim o permitir.